Duas coisas que eu vou falar aqui logo no começo. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. E é sobre sinais. Eu comentei com vocês semana retrasada, semana passada, que a gente ia fazer uma coisa aqui na chácara e aí deu errado. O caminhão que ia entregar o piso da baia acabou o diesel, aí fui comprar o diesel virou na carroceria, molhou tudo, molhou o saco de cimento. Fui tirar o saco de cimento, ele rasgou, caiu no meu pé, dentro da minha bota. E aí eu estava tentando entender aqueles sinais todos ruins, né? Já tinha começado o dia com um passarinho do nosso viveiro fugindo. E aí não entendi, pensei, sempre de mente aberta para os sinais da vida, mas não entendi. E de tarde a gente descobriu que o piso estava errado. O piso da baia que a gente comprou estava errado, não era aquele piso. Talvez fosse o caso de ouvir os sinais, talvez não. Mas uma amiga minha, uma amiga nossa, ela falou uma coisa interessante que me colocou para pensar um pouco sobre isso. Que eu trago para vocês essas histórias de sinais, né, que a vida traz. E assim, o principal a lição disso tudo é você estar aberto a sempre ter um ponto de vista externo da sua vida e tentar encontrar se existe um alinhamento entre o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo e o que a vida está apresentando. Como assim alinhamento, Diogo? Eu, Diogo, faço as minhas atividades do bem, eu faço meditação, eu faço respiração, respiro pelo canal energético todo dia, limpo os meus limbos, né, que o Fernando ensina lá sobre os limbos, ligação inconsciente de memória bloqueada e oculta, limpo os limbos, limpo os bloqueios energéticos causados pelas emoções que estão no meu corpo, faço isso todo dia. E é um desenvolvimento espiritual. Quando você trata do corpo, quando você silencia a mente, quando você fica em silêncio, sozinho no seu canto, e quando você faz as técnicas da medicina bioenergética. Esse é uma coisa espiritual. Não estou falando de espiritismo, tá, galera? Estou falando de espiritualidade. Espiritualidade perpassa todas as religiões. Tudo. Espiritismo, catolicismo, cristianismo em geral, qualquer coisa, budismo, hinduísmo, tudo é espiritualidade, tá? Só para deixar claro isso para vocês. Então, estou desenvolvendo a minha espiritualidade. E a filosofia do bem nos diz que é uma via de duas mãos. A sua alma fala com você, você fala com a sua alma. São coisas que essa comunicação existe. Ela não é óbvia, ela é bastante sutil, mas ela existe. E quanto mais você para ouvir, mais fácil fica essa comunicação. Então, meditar é muito importante, ficar em silêncio, pausar de vez em quando é muito importante, respirar pelo canal energético, respirar corretamente, né? Silenciar a mente um pouco. É como se a mente fosse uma coisa que está entre você e a sua alma. Quanto mais agitada a mente aqui em cima, mais difícil é você ouvir e entender o que a alma está falando. Se você desacelera a mente, você começa a ter mais contato com a alma. Essa é a ideia por trás dessas técnicas todas, tá? E não só do bem, beleza? Todas as técnicas de meditação trabalham isso, sabendo ou não, elas trabalham essa ideia. Então, alguns sinais acontecem e a gente vê o Fernando falando isso também. Queria fazer uma coisa, mas deu tão errado que outra coisa deu errado que ele falou, não, talvez seja melhor não fazer. E eu já vi o Fernando fazer também assim, tipo, eu vou colocar tal coisa à venda. Não sei se é para vender ou não. Não quero vender, mas estou sentindo que eu devo vender. Eu vou colocar à venda. Se tiver que ser, eu vou vender. Então, assim, confia. Eu vi um podcast dele hoje sobre confiança, que é bem, bem legal. Boa pergunta, Gabriel. Vou falar já de alma e nós mesmos aí. E o podcast dele, acho que é o penúltimo ou antepenúltimo podcast dele lá, é sobre confiança, confiar na vida, que é bem interessante, que fala que confiar não é ter certeza de que vai dar certo. Confiar é saber que aconteça o que acontecer, você vai aprender alguma coisa e você está caminhando numa direção. Aconteça o que acontecer. É a direção do crescimento, né? Pessoal, espiritual, do seu desenvolvimento, do despertar da consciência. Mas onde que eu estou querendo chegar? Então, de vez em quando eu trago para vocês algumas histórias dessas de sinais. Eu posso estar completamente enganado, pode ter sido tudo uma grande coincidência, não tem nada a ver. Não sou o senhor da verdade, tá? Mas, como eu falei, o exercício de tentar ouvir os sinais já é muito interessante, mesmo se você tenha se enganado numa interpretação, alguma coisa assim.
Um pequeno sinal, por exemplo, que teve essa semana foi, estava comprando uns passarinhos novos para o viveiro, aí o cara me falou, tem essas 4 espécies aqui que são top, vai dar certinho no seu viveiro, e tem essas 4 aqui que tem uma certa ressalva, elas são mais sensíveis, se tiver muito frio aí, talvez não se dê bem. E pô, tava frio pra caramba aqui em Brasília. E eu falei, cara, fez 11 graus hoje de manhã. Ele, talvez não seja interessante. Eu falei, mas me manda uma delas. Me manda tal, essa aqui que eu achei muito, muito legal, e vamos ver se dá certo. E aí, depois ele me retornou e falou, cara, essa aí acabou, esgotou, justamente o que você queria. Quer outra? Eu falei, não, eu aceito o sinal. Mas não sei se é sinal ou não, e ninguém sabe, ninguém nunca vai saber te dizer. Beleza? E a busca pelos sinais é complicada, porque você começa a cair na falta, você começa a cair na necessidade de controle, você está querendo controlar a sua alma. Cadê o sinal? O que eu devo fazer? Não está aparecendo sinal nenhum. Faço ou não faço? Compro ou não compro? Fico ou não fico? E cadê o sinal? Sabe? Quando você começa a racionalizar demais isso e tentar buscar o sinal antes que ele apareça, querer um sinal, eu acho que a gente está se afastando um pouco da ideia de sentar na cadeira do passageiro, abrir mão do controle, confiar na vida, aceitar. No dia a dia é difícil, a gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente tem medo. Quanto mais alinhado você está fazendo as práticas, maior a chance de aparecer um sinal, de você perceber um sinal, e mais a sua intuição funciona. Já falei de intuição em outras lives aqui. A intuição, ela é mais bem calibrada e mais confiável se você está pleno, está ali em dia, alinhado, fazendo as suas coisas, parando para meditar de vez em quando, parando para ficar em silêncio de vez em quando. Senão você está só ali, vício, vontade, desejo, medo, preocupação, tum, 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 tum. Como é que a intuição funciona numa cabeça que está acelerada desse jeito? Não funciona. Então, parar, respirar, ficar parado sem pensar em nada. Ou pensar em tudo durante uns 20 minutos e depois ficar fazendo os exercícios de respiração rítmica durante mais uns 20 minutos, por exemplo. Ou entrar no YouTube, pegar uma meditação guiada de relaxamento ou para dormir bem, ouvir essa meditação, esquecer todo o resto. Essas coisas vão te ajudar a limpar esse barulho, a desacelerar a mente e conseguir que a sua intuição funcione melhor e conseguir talvez perceber sinais que você não estava percebendo. Mas é tudo muito sutil e às vezes você querer que um sinal venha já é uma necessidade de controle, já te coloca numa situação um pouco desagradável, um pouco fora do que a gente está estudando aqui. Então, às vezes você para, medita. O ideal é você fazer fiação. Para a galera que tem uma saída para dentro, fazer fiação. Quem não tem uma saída para dentro, faz uma respiração rítmica, fica lá muitos minutos, 20, 30 minutos, o tempo que você quiser, respirando, desacelerando a mente e tal. E a galera da fiação sabe que você pode fazer isso pensando numa situação e vendo onde você sente no corpo. Temos aulas sobre isso na plataforma, de respiração rítmica com uma certa atenção em determinada parte do corpo para tentar conectar com aquela parte do corpo, sentir aquela parte do corpo, que você pensa numa situação e dá um aperto no peito, ou você pensa e dá um nó na garganta, ou dá uma coisa na barriga. O seu corpo está sinalizando, tem um bloqueio energético aqui nessa parte do seu corpo com relação a esse problema. Então, uma das técnicas que a gente tem é de respiração rítmica, dando atenção a essa parte do corpo. Essa é uma das melhores formas de tentar limpar as emoções com relação àquele desafio, àquela situação, aquele problema que você está enfrentando. Mas os sinais vêm, às vezes não vêm. Às vezes vem mais 1, 2, 3 até você perceber, mas não dá para ficar cobrando um sinal. Então, às vezes, você entrega. Como o Fernando, nesse exemplo dele, botou a venda e falou, se tiver que ser, vai ser. Isso é uma confiança. Claro, é muito mais interessante que você faça isso fazendo todo o resto, né, galera? Que você tá na louca e entrega, isso é mais uma louca. Mas se você para, medita, respira, sente no corpo, faz respiração rítmica, se você está na saída para dentro, faz a marcha, faz a fiação, chega um ponto que você confia, o que tiver que ser, vai ser. E a vida vai tomar uma direção e vai te empurrar numa direção, possivelmente. Então, ajuda a sua intuição, ajuda a sua alma fazendo as práticas.
beleza? E não cobre um sinal da vida. Às vezes a vida quer que você faça alguma coisa mesmo sem saber. Ela quer coragem, ela quer ousadia da sua parte, ela quer que você confie, ela quer que você aceite o que tiver que ser, vai ser. E viva. Sem controle, sem julgamento. Será que é certo é isso e aquilo? Certo é isso e aquilo? Você toma algumas decisões na sua vida, mas chega uma hora que você tem que confiar e falar, cara, eu decidi fazer isso aqui, o que tiver que ser, vai ser. Eu aceito a situação. Então a gente não fica só sentado na grama, vibrando positividade, dinheiro e relacionamento. De vez em quando você para, analisa, toma uma decisão, mas de uma forma geral confia e aceita. E deu um sinal, esse sinal aqui é interessante, eu acho que eu devo fazer tal coisa. E faz. Fazendo fiação, você sente no seu corpo se você devia fazer aquilo ali ou não. Tá? E isso nos leva, como tinha poucas perguntas no começo, eu estou dando essa viajada aqui para a gente levantar um pouquinho a frequência da live. E aí, isso nos leva a um outro ponto, que é bastante interessante. E um dos conceitos do bem que eu demorei mais tempo para pegar, que é sinais seguem e não precedem. À primeira vista é contrário a tudo que eu falei aqui. Sinais seguem e não precedem. O que significa? Significa que o sinal vem depois. Depois de quê, Diogo? Depois que você toma a decisão. Que tipo de tomada de decisão? A decisão energética, a decisão ouvindo o corpo, a decisão meditando, respirando, conectando com a sua alma, ativando o canal energético, fazendo fiação, sentindo, respirando. Aí você toma uma decisão. Depois de um momento intenso de dias de autocuidado, de respiração, de ativação do canal energético, da coisa toda, e você faz a técnica do bem, que o Fernando ensina no Saída para Dentro, de fiação, e você faz a marcha, e você parece que vem o que você tem que fazer. Às vezes é uma certeza, às vezes é uma vontade, às vezes é acho que vou fazer tal coisa. E aí você toma essa decisão energética. E os sinais seguem a decisão. Eles não precedem a decisão. Esse é um dos conceitos mais top. Talvez até um pouco over para vocês para trazer aqui nessa live. Mas como tem tudo a ver com o que eu estava falando, a gente vai enveredar nessa. Sinais seguem e não precedem. Quando você toma uma decisão energética, baseado em muita contemplação, meditação, respiração, ativação dos chakras, das esferas de consciência, está fazendo tudo legal, você sente que você deve fazer tal coisa. E você toma essa decisão. Os sinais vão vir depois, confirmando aquilo ali. Só para confirmar. Não vão vir antes. Esse é um dos conceitos que eu demorei mais tempo para pegar. Eu nem entendia. Eu tentava repetir, bugava, não fazia sentido na minha cabeça. Agora faz. Talvez não faça sentido para vocês ainda. Tá? Talvez precise de um arcabouço maior de conhecimento, de aceitação, para encarar isso aí. Mas é um conceito interessante. E vocês percebem, tudo é convite à prática. A galera que está entrando agora deve estar falando, pô, o Diogo está super viajante, parece que nem o mesmo cara da live da tarde. É super viajante essa live, de verdade. E aos poucos você vai pegando esses conhecimentos e vai colocando em prática na sua vida. Mas a prática é o que faz a diferença. Você não tem o Saída para Dentro, não tem condições, entra na plataforma, você vai aprender sobre respiração rítmica, você vai aprender a ouvir o seu corpo, você vai aprender a respirar pelo canal energético. E essas coisas já vão começar a te colocar num outro patamar com relação a si mesmo, com relação à sua energia, à sua frequência. Você vai ter uma redução de ansiedade, você vai ter um contato maior consigo mesmo, você vai começar a olhar para a sua vida e falar, pô, por que eu estou fazendo tal coisa? Não tem nada a ver comigo. Por que eu estou aguentando tal pessoa? E mais do que isso, se você fizer as práticas do bem, você eleva a sua frequência a tal ponto que muitas vezes pessoas começam a se afastar de você. E se você está elevando sua frequência e pessoas estão se afastando, agradeça, beleza? São pessoas de frequências mais baixas ou com intenções mais negativas e mais baixas com relação a você. Então acontece muito. Comprei o Saída para Dentro, comecei a ouvir, meu namorado terminou comigo. Comecei a ouvir o Saída para Dentro, perdi meu emprego. Comecei a ouvir meu Saída para Dentro, fui promovido.
várias coisas que acontecem na semana que você começa a ouvir o curso. E alguns alunos que estão conectando com a gente aqui nessas lives também sentem essas mudanças depois de ouvir essas lives, depois que entra para o acelerador, depois que entra para o coaching. Porque você muda de frequência e você muda a forma como você se relaciona com tudo na sua vida. Pessoas, animais, eventos. É muito louco isso, beleza? É até meio místico para a galera que não tem contato com isso. Mas, cara, confia, tem 2 anos e meio que eu estudo isso e assim, já vi inúmeros casos muito legais. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para continuar recebendo mais vídeos sobre o tema. Eu estudo medicina bioenergética com o Fernando Reis e na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o curso de entrada dele e começar a se aventurar por esse mundo de frequência, energia e dessas lições superiores. O link está na descrição, vai ser um prazer também te ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.